graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecer a cada um que está aqui nessa noite, aquele que está pela primeira vez, a segunda, enfim, aquele que já faz parte da igreja do Senhor. Então que você se sinta à vontade. O culto a qual você participa é um culto simples, mas um culto racional. O que a Bíblia diz sobre o culto? Primeiramente, nós devemos apresentar a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Um culto com entendimento. Porque o que é irracionalidade? É aquilo que só vira emocionalismo. E só emoção, eu e você, não temos estrutura para construir a nossa vida. Nós precisamos usar a razão. E lógico, a emoção faz parte também. Mas o mais importante é que você está aqui nessa noite, se sinta à vontade, da forma que você está, mas o mais importante nessa noite é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E nessa noite eu vou trazer para os irmãos algo que Deus tem falado ao meu coração, que tem compartilhado, aquilo que Deus ministra. Porque a mensagem, a pregação, é aquilo que Deus toca no seu coração. Às vezes te dá uma oportunidade para você levar uma mensagem e Deus te fala algo. Às vezes você não entende no momento, mas Deus trabalha primeiro na minha vida, na vida dos pregadores, e Deus quer trabalhar na sua vida. E a mensagem de hoje vai ser sobre pregando o Evangelho. Ou seja, você é feito para ser alguém que vai marcar uma história nesse mundo. Não uma história a qual o mundo é acostumado a ouvir, mas uma história como homens de Deus deixou sobre essa terra. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Por mais que você se ache mais indigno nessa noite, ou mais incapacitado, ou mais fraco, ou derrotado, Deus não olha assim para você. Deus olha para você como grande capacidade, como homens de Deus, mulheres de Deus, que podem transformar essa geração. E Deus confia a sua palavra, o evangelho dele, a mim e a você. E para dar a sequência, vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 35 ao 38. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 9, versículo 35 ao 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Versículo 37. Então se dirigiu a seus discípulos, isso Jesus falando: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus, né? Falando sobre história, sobre vida, sobre testemunho, eu creio que cada um de você que está aqui tem uma história. Tem um legado, tem algo para falar da sua vida, daquilo que você já foi e daquilo que você é hoje. Eu, na realidade, no dia 12/8/2006, aos 22 anos, eu era simplesmente mais um jovem em uma multidão. A qual aos 22 anos, se você me perguntar quantas vidas você levou ao céu, pregou o evangelho, eu vou falar para você que nenhuma.
Você fez alguma coisa para Deus? Nada. Não acrescentei nada. Sabe o que é o nada? É o nada. Mas, Celso, como que você conheceu o Evangelho? O Evangelho para mim, na realidade, meus pais, e a Bíblia diz que os pais é responsável de ensinar o caminho do Senhor, a qual eles devem seguir. E se um dia eles escolherem o caminho errado, esse sangue, essa responsabilidade, Jesus não vai cobrar dos pais, mas será cobrado do filho que escolheu. Mas a responsabilidade é dos pais de ensinar os caminhos. E eu não tive o privilégio, como muitas crianças que estão aqui, têm esse privilégio da família falar, não vai por esse caminho. Os caminhos de Deus são muito melhores do que os caminhos das trevas. E a minha vida foi seguindo uma família tradicional mineira. E para quem é mineiro sabe como é que funciona a família mineira. Cada um na sua, tranquilo. Geralmente todos buscam morar perto um do outro. E nós não era muito de praticar nenhuma religião. E aí foi entrando nos caminhos errados. E resumindo a história, uma certa vez, um rapaz me convidou para um culto fúnebre, numa certa igreja. Essa igreja é presbiteriana renovada aqui de Marcelândia. E aí eu fui nesse culto. E na realidade eu tinha muito receio sobre a igreja evangélica, apesar de não conhecer nada. Porque eu achava que a igreja era aquele que tinha o seu terno, a sua gravata, sua calça social, seu sapato social. Esse era o crente. Porque é esse entendimento que eu tinha do evangelho. Eu achava que o crente, se usasse calção, misericórdia, né? Porque eu vi a maioria, como é de outra religião e prega isso, e tinha a maioria na época, há praticamente quase 12 anos atrás. Então, você ficava naquela coisa, eu falava, rapaz, eu ser crente, eu já sou da balada, do piseiro, e aquela coisa, e para mudar dessa forma é complicado. E eu entrei nessa igreja presbiteriana, e na realidade era bem diferente. Vi uns irmãos de calção, outros mais de boa, tranquilo, e meio, vamos dizer assim, bem afastado, meio receoso da igreja. E passou esse tempo, passei lá o culto fúnebre, dei atenção para aquele amigo meu. E uma certa vez, num domingo, algumas coisas começaram a me incomodar. Eu vinha da balada nas madrugadas, e ali você tinha aquela alegria, aquele prazer momentâneo. Só que depois vinha um arrependimento. Eu tinha uma biblinha, e hoje praticamente que não vi mais distribuir, uma Bíblia chamada a Bíblia dos Gideões, que é uma parte do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que eram distribuídas, mas hoje eu não sei por que não distribui, porque existem leis que não permitem mais distribuição de Bíblias nas escolas. Então não sei se é por causa disso, mas na época passaram, na escola a qual eu estudava, e distribuíam uma Bíblia daquela, e eu tinha uma, pelo menos para dizer assim, eu tenho uma biblinha ali, pequenininha, e sempre que eu vinha da balada, aquele receio, aquele remorso, falar, poxa, o que é da minha vida, o que vai ser meu futuro? E nesse certo domingo, algo tocou no meu coração, eu falei, rapaz, eu vou para a igreja. Fui lá naquela igreja que eu fui lá naquele culto fúnebre. Cheguei na igreja, tinha alguns amigos meus lá, que era da pesada também, mas agora era de Cristo. E ali foi seguindo, fui indo na igreja, foi uma vez, foi 2 vezes, fui participando de algumas reuniões de grupos, chamado grupos familiares, como células. E uma certa vez um pregador reuniu na certa casa do amigo meu, e ali me fez o convite, aquela história toda, pregou, falou, rapaz, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? E eu fiquei ali, ele repetiu umas 3 vezes o pastor, e eu meio sem jeito, todo mundo olhando do grupo, mas no meu coração eu pensei na minha mente, eu falei, não, aceita aqui, mas assim, senhor, no domingo, no sábado, eu vou lá para a festa lá, da batida, e aí no domingo, o senhor sabe, eu venho para a igreja. E aí eu falei, não, aceito o Senhor e Salvador como da minha vida, aceito também, os irmãos orou ali, mas dentro de mim eu sabia que eu não tinha aceitado Jesus, eu só aceitei ali porque é aquela pressão, senão ficava feio. Porque tem muitas igrejas que pressionam a pessoa.
E aí começa, irmão, se você não aceitar Jesus, você imagine amanhã se você morrer, o que vai acontecer? Então eles começaram assim, eu fiquei meio... Eu falei, não, vou aceitar aqui, mas aceitar daquele jeito. E eu aceitei. E ali conversa vai, conversa vem. E passando aos cultos, por eu ter um temperamento um pouco mais fleumático, um pouco mais calmo. Então todo mundo achava que eu era crente dentro da igreja. Ô, irmão, ali é uma benção e tal. Mas eu sabia que não era crente ainda. Porque eu dava uma escapadinha, de vez em quando eu ia lá na danceteria e pá. Mas assim, eu vi que aquele ambiente não era mais o meu ambiente. E aí uma certa vez, nesse dia 12/8 de 2016, no encontro, era praticamente ali, não sei datar a hora, mas de 11 horas a meio-dia, foi o dia que eu tive um encontro com Deus. O dia que eu realmente vi que eu tinha que mudar a minha vida. E a partir daquele dia, eu falei, não, vou mudar a minha vida. Eu vou tomar uma posição diante de Deus. Por que eu quero falar isso com você? Às vezes você está aqui hoje. E você está construindo a sua vida, a sua história, o seu legado. Mas qual é o seu legado? Esses dias, um grupo de seminaristas chegou em casa. Amigo, conversando, troca ideia. E conversa vai, conversa vem. E eles falando, rapaz, chama eu de missionário. Missionário Celso, lá no seminário você é reconhecido como o cara que leu muito, cara. Disciplinado e tal. E aí depois, fiquei emocionado na hora, você fica, poxa, cara, me agradando, né? E aí fui lá, peguei o meu diploma do seminário, as notas, tudo, o diploma, di para ele. E aí esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que faleceu, e o tipo da pregação dele chama Deus procura homens de oração. E ele falando que um dia ele foi orar, pediu uma oração para um senhor de 92 anos. E esse senhor é chamado Leonardo Ravenil. Aí você pergunta, quem que é Leonardo Ravenil? Se você comprar um livro Por que Tardo, Pleno Avivamento, você vai entender quem é Leonardo Ravenil. E Leonardo Ravenil passou ali orando sobre esse pastor 3 horas. Imagina, você vai pedir uma oração ali, geralmente você calcula, o pastor ali vai orar umas 5 minutos, no máximo 10 minutos. E esse pastor passou orando 3 horas sobre a cabeça desse discípulo de Ravenil. E a única coisa que Ravenil falava, Senhor, eu quero ser reconhecido no céu. E eu fiquei pensando, às vezes, igual no meu caso, eu não sou reconhecido lá como um jovem que ganhou almas, como um homem que ganhou almas. Agora, que vantagem eu tenho com um jovem que leu muito, que é disciplinado? Agora, quando nós olhamos sobre a vida desses discípulos a qual Jesus estava pregando, a qual Jesus viu a necessidade dessa multidão, esses homens são reconhecidos como homens que ganhou almas. Então, para mim, esse título, esse reconhecimento, o lugar a qual passei, não vale nada. Porque se você procurar hoje, para mim na sociedade, eu não sou reconhecido mais como um bebum, como um festeiro. Hoje as coisas estão tudo boa na minha vida. Na igreja, a igreja me apoia, o pastor está junto comigo, a liderança. No colégio tem o reconhecimento, é o professor. Mas e o Celso é reconhecido como um ganhador de almas? É isso que eu fiquei pensando essa semana. Porque eu posso ganhar os títulos que for. Chegar diante de Jesus não vai valer de nada. Se eu não tiver ganhado almas para o reino dele. E às vezes você está nessa situação. Às vezes você está nesse questionamento. Às vezes você está na igreja e fala, Celso, eu estou só sentado. E Deus te chamou aqui não simplesmente para sentar nesse banco. Deus não te colocou aqui somente para você ter um alvo, que você vai prosperar, que você vai ter um bom casamento, que o seu serviço, o salário vai aumentar.
que você vai ter um cargo aqui dentro da igreja. Não é isso que Deus quer para você. Deus te chamou aqui, te colocou um alvo para você ganhar as nações para o Senhor. E a primeira nação que você deve ganhar se chama você mesmo. Você mesmo. Nós mesmos. Cada um que está aqui é importante para Deus. Por mais que você se ache indigno, quem te coloca essa indignidade se chama Satanás. Deus, quando Ele te chama homem de Deus e mulher de Deus. Agora Satanás olha para mim, para você e fala que você é um derrotado. E às vezes nós pegamos essas palavras, essas ideias, essas setas e colocamos dentro de nós. Aí você fala, mas Celso, como que eu vou conseguir vencer isso? Davi não venceu? Davi foi o cara que mais errou na vida. Está na Bíblia. Mas foi o homem diante de Deus, segundo o seu coração. Porque Davi tinha uma coisa no coração dele. Senhor, não afasta de mim a tua presença. O dia que a presença de Deus se afastar de mim, afastar da sua vida, nós somos um Zé Ninguém nessa sociedade. Essa é a nossa realidade. Por que que as coisas têm acontecido na sua vida, na sua família, têm sido mudadas, transformadas? Porque o Espírito de Deus está com você. As coisas não estão acontecendo por acaso. Essa obra não começou por acaso. Ela começou porque o Espírito de Deus está aqui. E é isso que eu quero deixar para mim e para você. Que você é importante no reino de Deus. Se você está errando, faça igual Davi. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me perdoa, me dê força. Porque o diabo ele quer que você desista. Que você volte para o mundo mesmo. Essa é a ação dele. Em 1 Pedro diz que ele está como um leão ao nosso derredor, querendo o quê? Nos tragar. Tragar o quê? Com pensamentos, com influências, com tentações. E muitos colocam sobre mim e sobre você que você é um fraco. Que você é um pecador e sempre você vai ser pecador. A Bíblia diz que quem pecou desde o princípio foi Satanás, e ele sempre será um pecador. Eu e você não. Quando Adão e Eva foi criado nesse mundo, Satanás já existia há muitos anos atrás. Então quem é o pecador desde o princípio é ele. Eu e você somos ex-pecador. Hoje nós somos santos na presença do Senhor. Mas quem te faz santo? Jesus. Porque se o poder do sangue de Jesus não pode perdoar o meu pecado, o seu pecado, quem vai perdoar? Se ele pagou todos os pecados lá na cruz do Calvário. Então tem muitos que falam, não, eu sou fraco, sou pecador. Se você é, nessa noite, entrega a sua vida a ele. Você deixa de ser um pecador. Essa é a realidade. Voltando aqui à palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. E eu fiquei pensando nessa questão de escravos do Senhor. Hoje no Brasil há muitos títulos. Se você pegar hoje é título de tudo. É título daqui, é título dali, é título de outro. Mas quando nós chegarmos diante do Senhor, a única coisa que o Senhor vai nos identificar é a nossa vida a qual nós levamos aqui nessa terra. É aquilo que eu e você decidimos fazer. Porque o evangelho não é um evangelho emocional. Não adianta você achar que aqui pular, gritar, rodopiar, mas se eu estiver ali fora fazendo alguma coisa errada, não vai adiantar nada. Porque muitas pessoas estão identificando o evangelho hoje por isso. E há outro evangelho que é mostrado, e se o apóstolo tal, o pastor tal te dá uma benção, eu te abençoo,
Porque isso existe muito hoje. Eu te abençoo, eu determino, eu faço. Você não faz nada, eu não faço nada. Quem faz é Jesus. Então nós estamos vivendo o quê? A era do eu. Eu posso, eu faço, eu estudo, eu consigo. Isso se chama na teologia humanismo. O que é o humanismo? A centralização do homem. O homem é o centro de tudo. E nós sabemos que nós não é um centro. Quem era nós nessa sociedade? Nada. Era pessoas a qual buscava sucesso naquilo a qual eu e você sabia que não ia conseguir. Agora, hoje, eu e você sabemos, aquilo a qual eu e você buscamos é para ser missionários diante do Senhor. Se você vai fazer uma faculdade, você não vai fazer uma faculdade só para ganhar dinheiro. Você vai fazer uma faculdade para ser missionário diante de Deus. Hoje eu estava conversando com um professor, e conversa vai por esse professor, e eu falei, professor tal, ele não é crente. Eu falei, rapaz, vai abrir uma faculdade aqui no lugar tal, do lado ali, e tem uma coisa que eu gosto ali, que é teologia. Ele falou, teologia é bom, mas você não ganha, né? Entendeu? Teologia eu acho que você poderia escolher outro curso, porque aí você fatura. Na realidade, a teologia é isso. Eu tenho muitos amigos meus, dos 36 que formou no seminário, sabe o que a vida deles estão hoje? Carro do ano, entendeu? Corolla, apartamento em Cuiabá. Por quê? Se formou, você tem um currículo. Você tem um diploma, está ali, ó. E a maioria das igrejas neopentecostais hoje, homem de Deus, opa, vamos lá. Te dou 5 salários mínimos, tudo livre. E aí o que acontece, esse meu amigo, esses meus companheiros de ministério? Se venderam. Aquele juramento que eles fizeram lá diante de quase 500 pessoas, com aquela grade de pastores, e aqueles alunos do segundo, do primeiro ano, os estagiários ali, muitos não cumpriram. Por quê? A tentação. Você imagina, você está na obra, às vezes você ganha ali um salário mínimo. Aí chega outro líder e fala, não rapaz, eu te pago 4 salários mínimos. Vem para cá. Te dou casa pastoral. Entendeu? Só que é assim, você tem que fazer a campanha tal lá, vamos animar o povo. Você tem conhecimento, você tem entendimento, você sabe mexer na emoção do povo. Então venha para cá. Você é tentado. E quando Jesus estava pregando, Jesus viu o quê? Aquelas pessoas, ovelhas sem pastor. Então tem muitas pessoas que estão na igreja assim, parece que ovelhas sem pastor, sem direção. Qualquer mensagem, qualquer pregador, não, esse é de Deus. Não. Essa mensagem a qual você está ouvindo, a Bíblia diz o seguinte, que você deve ser um crente bereano. O que é um crente bereano? Ouvir tudo que eu estou pregando aqui, se não tiver na Bíblia, você refuta, rejeita. Se o evangelho a qual nós pregamos nessa igreja é outro evangelho, a Bíblia diz que é maldito. Existe só o evangelho diante do Senhor. O evangelho do reino de Deus. A igreja batista é importante? Não. Importante é vocês que estão aqui. Esse nome que está à frente aí pode ser mudado. Porque tem muitas pessoas que falam, não, eu sou lá da igreja X. Se você for nessa igreja, a mão de Deus está. Se não for naquela, misericórdia, não está. Se você for lá, você recebe a bênção. Se não for na outra, você não recebe. Se você vir ali, você recebe a campanha. E se você não for nessa, não tem campanha. Se você não vir no culto das quintas, aí você não vai precisar de passar no corredor aqui, onde tem uns irmãos que jejuaram tantos dias para você passar no meio. Porque se você passar no meio do corredor com os obreiros, você recebe as bênçãos. E muitas pessoas estão buscando isso. Mas por que isso, Celso? Porque precisam de conhecimento da palavra do Senhor. E não é poucas pessoas, você pode ligar a televisão que é cheio de pessoas. E pessoas intelectuais.
pessoas doutores, e se rende a esse evangelho que biblicamente é um falso evangelho. Eu estava ouvindo um testemunho. Esse testemunho fala sobre o grande avivalista chamado Charles Finney. Charles Finney era um cara advogado, formado, rico. Ele se converteu. E nos livros de Charles Finney, quando você lê, que a maioria dos avivalistas hoje chama aquele apelo: ó, você quer aceitar Jesus? Aí chama aquela multidão. E aí o cara faz aquele mexão: ó, eu ganhei tantas almas, olha lá, ó, 10 mil na cruzada tal, aceitaram Jesus, 5 mil, 3 mil. Charles Finney não fazia isso. Charles Finney, por exemplo, quando ele ia pregar em uma cidade, ele tinha 2 jovens pastores do lado dele. Um de 70 e poucos anos e o outro de 80 anos. Quando ele sabia, esses 2 jovens, sabia quando o Finney ia pregar em tal lugar, eles iam praticamente 20 dias antes para essa cidade. Chegava lá, alugava uma pensão, um lugar bem mais cômodo, naquela pensão, e passava ali 20 dias orando, sem sair daquele quarto. E uma certa vez, um senhor de uma pensão mandou uma carta para Finney: Finney, é um certo grupo aqui, alugou essa pensão e está meio estranho. Eles estão com 2 semanas, não comem, não saem para fora. E aí Finney respondeu para ele: meu senhor, não se preocupa. Quando der 20 e poucos dias, eu estarei chegando aí. E os livros de Finney dizem o seguinte: quando o ônibus foi chegando nessa cidade, pessoas nas suas residências ia sentindo a presença de Deus de tal forma que ia se quebrantando. Há relatos nos seus livros que quando Finney pregava, só o olhar dele, as pessoas se quebrantavam com a presença de Deus. Rodopiando, pulando, dando cambalhota, não. Confessando os seus pecados. O que é confessar os seus pecados? É aquilo que você fazia, agora você não quer fazer mais. Você fala: Senhor Jesus, eu não quero fazer mais. Eu quero mudar. Eu quero fazer algo para o Senhor. Até agora a minha vida estava sendo só para mim. Eu queria construir o meu futuro, o meu império, a minha família, o meu reino. Agora eu não quero isso. Agora eu quero fazer o teu reino. E essa obra precisa de você. Essa obra não é do pastor Severino, nem dos obreiros ou missionários, seja quem for. Essa obra é de Deus. E você que está aqui, lembre bem, você é importante nessa obra. E tem mais espaço para você nessa obra. Ninguém que está aqui hoje é o mais fraco aqui. Quem sou eu para dizer que você é o mais fraco? A Bíblia não diz isso de você. Você é importante nessa obra. Deus está construindo uma história para você hoje. Você não caiu de paraquedas aqui. Ninguém te empurrou para você vir aqui. Deus te chamou para vir aqui. Alguém orou? Orou. Pode ter certeza que alguém orou por você. Mas você está aqui porque Deus falou o teu coração. E Deus quer te usar. Não somente sentado aí. Deus quer te usar no meio dessa obra. Naquilo que você está fazendo nessa cidade. Muitas vidas precisam de mim e de você para levar o evangelho. O pastor não tem como pregar o evangelho para todo mundo. Precisa de mim e de você. E Deus confia em você. E Deus quer usar você. Da mesma forma que Satanás quer usar as pessoas para o mal, para o alcoolismo, para as drogas, para a prostituição, para a mentira, para o engano, para desanimar os irmãos da fé. Porque Satanás é assim. Às vezes ele coloca ali uma pessoa do teu lado: não, rapaz, não vai para a igreja. Você vai ser mais um quadrado, um bitolado. Você vai ficar ali entre 4 paredes, ficar ali entre 2 horas ouvindo aquele pastor, aquele missionário, aquele obreiro, aquele líder.
Mas você sabe que agora você é liberto. Nada te domina mais. Quem domina você é o Espírito de Deus. A presença do Senhor. Agora aquele teu amigo não, ele é preso. Sabe por que ele é preso? Uma certa vez um pastor contou uma história. E aquele pastor, ele era da pesada lá do bairro X. Pastorzão mesmo da pesada. Mas na época ele não era pastor. Na época ele era um mundano qualquer. E ali ele bebia, fumava, junto com a galera ali. E um certo dia alguém pregou o evangelho para ele e falou: rapaz, eu vou mudar de vida, cara. Eu vou sair dessas drogas, vou sair desse vício da prostituição, do alcoolismo. Vou tomar um rumo na minha vida, preciso fazer alguma coisa. Porque eu passei tantos anos aqui, nada mudou na minha vida, sempre a mesma coisa, os mesmos amiguinhos, a mesma rodinha, e nada muda. E ele tomou essa posição. E passando praticamente os 5, 6 meses, ele voltou naquele bairro de volta. Mas ele voltou ali para pregar com um grupo de evangelização de irmãos, evangelizando, pregando. E ali encontrou aqueles amigos da pesada ali. Aquela galera que tantos meses atrás convivia junto. E ele com a Bíblia do lado, a fé firme. E aí os caras olhou e falaram: rapaz, você era da nossa galera aqui, você fumava com nós, você bebia aqui. E agora você me diz uma de crente? Quer pregar uma de pastorzinho agora para nós? Falei: rapaz, você não aguenta um golinho da cachaça. E aquele pastor foi ouvindo, com calma. Porque o servo de Deus é assim. Você é afrontado, é desaforado, sabe o que você faz? Senhor, abençoa. A Bíblia ensina que os inimigos a gente não deve tratar como inimigo. A gente tem que abençoar. Abençoa. Porque se você abençoa, Deus te manda bênção. Porque não é as pessoas que te abençoam, é Deus que usa elas. É situações que Deus usa. Então se você abençoa o inimigo, Deus vai te abençoar de alguma forma, alguma porta Deus abre. Agora o inimigo ele vai sofrer, ele se acerta as contas com Deus. E ele falou para aquele pastor, falou para os amigos dele, falou: rapaz, você quer ver como é que eu sou liberto, eu sou transformado? Coloca uma pinga lá para mim. E aí os caras começaram a tirar um sarro dele. Falaram: rapaz, olha lá, eu não falei que ele estava desviado, que ele era assim. Eu não falei que ele estava lá esse tempo na igreja fingindo, enganando as pessoas. E aí ele colocou. E aí ele pegou aquela pinga e jogou no chão. Aí o cara falou: rapaz, você é doido? Ele falou: sabe qual a diferença minha e sua? É que se eu colocar essa pinga aqui, você vai beber. Agora eu não. Hoje eu sou liberto. Ela não me controla mais. É a mesma coisa do pecado, amado. Se você é liberto do pecado, o pecado não te controla mais. Quem controla você se chama o Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor. Agora, se você buscar o pecado, você vai encontrar. Se você buscar a presença do Senhor, ela também vai te encontrar. É a transformação do Senhor. Resumindo a história, qual desses dois era mais liberto? Aquele que serve a Cristo. Porque a sua mente hoje é aberta. Entendeu? Você sente dó, sente pena de muitos amigos seus que estão nesses caminhos. Eu também sinto. Eu só oro por eles. E Deus vai transformar a vida deles. Amém? Vamos se colocar de pé, fazendo um favor. Fechar os nossos olhos. Quero contar uma história para você, uma ilustração real. Essa ilustração fala de um pastor chamado Jimmy Cibale. Esse pastor, ele tem grandes livros, best-sellers vendidos. Sua igreja fica em Nova York. São praticamente 16 mil membros a sua igreja. Esse pastor com um grande talento, com um grande reconhecimento. E ali tinha sua filha, a primogênita, que era entre o louvor da sua igreja. E a sua primogênita, ela tinha uma voz que encantava a igreja, que tocava as pessoas.
A hora que ela tocava os instrumentos, ou cantava, ou louvava a Deus, pessoas eram tocadas pelaquela voz, pelos seus dedilhados nos instrumentos. E aos seus 14 anos, essa jovem conheceu um certo rapaz em Nova York. Um rapaz muito bonito, um rapaz de boa aparência, um rapaz que tinha uma conversa, um diálogo convincente. E esse rapaz começou a namorar com essa jovem, a primogênita de Jimmy Cibala. E ela, chegando a certa idade, aos seus 18 anos, Jimmy mandou ela para o Instituto Bíblico para estudar a palavra do Senhor. E ela se distanciou do seu namorado por algum tempo. Mas aquele algo queimava por aquele namorado, por muito adolescente ter aquele primeiro encontro, aquele primeiro amor. E uma certa vez esse namorado ligou para ela no Instituto Bíblico e falou que eu estou chegando aí na sua cidade. Eu quero te encontrar, eu quero te ver. E ela falando, não posso, eu estou estudando, estou preparando a palavra de Deus. Meu pai me colocou aqui, porque Deus, pai quer me usar na obra. E ela não resistiu pela conversa daquele rapaz. E uma certa noite ela saiu do Instituto Bíblico e foi se encontrar com aquele rapaz e ficou horas e horas junto com ele. Fez várias coisas que não agradavam ao Senhor. E quando ela chegou no Instituto Bíblico, no seminário, o diretor falou: Cris, me desculpe, mas pela sua conduta, por aquilo que você tem feito aqui, eu não posso aceitar você mais nesse Instituto Bíblico. Você vai ter que se retirar. Com respeito ao seu pai, a igreja a qual seu pai cuida, mas eu não posso você ficar aqui porque o seu comportamento não tem como conviver junto. E aquela jovem saiu junto com aquele namorado, e esse namorado era um drogado, e ela começou ali a usar drogas junto com ele, a se drogar, a beber. Em alguns anos ela engravidou-se dele, e ele começou a agredir ela, porque ele estava no pecado, e ela sabia que ela estava no caminho errado, que a família tinha criado ela para ser uma mulher usada por Deus. Mas naquele momento ela estava sendo um instrumento do mal. E ela largou desse namorado e ela foi para a casa da sua família. E ali o seu pai e a sua mãe, Deus tinha falado com eles que não era para deixar ela entrar, porque Deus tinha que trabalhar na vida dela. Deus tinha que mudar a sua vida. E ela tentou entrar na sua casa e nada. Resumindo a história, ela tinha uma amiga ali em Nova York, que qual buscava o Senhor. E ela pediu para essa amiga para ficar no seu apartamento, junto com a sua filha. E a amiga permitiu, falou: não, Cris, pode ficar aqui. Pode ficar. Aqui tem um banheiro, aqui tem a área da cozinha. Prepara alguma coisa para você comer. Que eu vou, daqui a pouquinho eu tenho para ir um grupo de oração para orar. E a sua amiga sabia da situação da Cris. E a sua amiga foi orar na igreja. E a igreja dela começou a orar por esse.
das 8 horas da noite até as 11 horas, clamando por aquela jovem. E Cris ficou lá na sua casa, na casa da sua amiga, cuidou ali da sua filha, deu um banho, deu alimentação. A sua filha foi dormir, e ela foi dormir também. A hora que ela apagou a luz, a presença de Deus desceu sobre a vida dela. E daquela 8 horas até as 11 horas, ela teve uma convicção de pecado de tão grande, de tal forma, que ela ligou para o seu amigo, para o seu namorado, e falou: não volto mais para você. E ligou para a sua família, o pai, ou mãe: o pastor, eu estou voltando para a presença de Deus. E a sua amiga chegou em casa lá pela meia-noite, e ali estava Gris conversando com a sua amiga. E a sua amiga falou: nós estávamos esse tempo todo orando por você. A igreja toda, quase 10 mil pessoas orando pela sua vida, intercedendo. Celso, o que significa essa história para mim e para você? Marcelândia precisa da sua oração. Essa cidade precisa da oração dessa igreja. Então por isso que você está aqui hoje, e você não é um fraco, você não é um derrotado. Porque a sua oração vai transformar, e já tem transformado essa cidade. Há muitas almas a qual Deus quer te usar dessa cidade. No seu bairro, na sua casa, aonde você está. Aonde você trabalha, Deus quer usar você. Do jeito que você é. Às vezes o seu passado é tão sujo, mas Cristo lavou o seu presente. Se eu for olhar o meu passado, ele é sujo, é podre. Quem de nós estamos aqui tem um passado lindo? Se brincar, praticamente ninguém, amados. Nosso passado é sujo, é feio. Mas Jesus, quando Ele chama eu, chama você, Ele muda o nosso presente. Ele nos dá um caminho novo, uma direção nova. Às vezes as pessoas podem até acusar você. E é assim, porque às vezes a nossa história foi feia, foi suja mesmo. Mas veio o Espírito do Senhor e mostra para mim e para você que você não é um sujo mais. Que você não é um resto dessa cidade ou dessa sociedade. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e Deus quer usar a sua vida. Deus quer mudar a tua história, e você precisa agir. Você precisa fazer igual essa amiga de Cris. Começar a orar. Na sua casa, na sua residência. Às vezes tem pessoas da sua família que não é transformada ainda porque você não tem orado. Você não tem se colocado à brecha para Deus usar você. Porque você é um canal de Deus a partir do momento que você começa a orar. M. Baus diz o seguinte: que oração não se ensina, oração se aprende. Não é uma pregação que te ensina você a orar. Não é um livro que te ensina a orar. É você que vai aprendendo. Você começa a orar ao Senhor. E o Senhor vai te ensinando, o Senhor vai te mostrando. O Senhor vai te começando a usar nos milagres. O Senhor começa a te dar revelações, sonhos, a qual você não tinha, agora o Senhor te dá. Por quê? Porque você está aprendendo nas águas da oração. E é isso que Deus tem nessa obra. Essa obra começou com oração. Quando ela começou, na visão humana, não existia nada. E os irmãos que começaram a obra, começaram a entrar nesse rio da oração. Começaram a orar. E Deus foi trazendo visões, direções, revelações, a forma de como deveria agir. E hoje está essa obra. E assim Deus quer fazer na sua família. Às vezes você começa a orar hoje pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua empresa.
E você começa a entrar nessas águas da oração. E as coisas começam a mudar. Aquele dia que você olhava assim, não, está crise. Eu assisti na TV hoje que a bolsa caiu, que o dólar subiu. Mas aí você entra na sua empresa e você fala, não, Deus, eu estou orando. Eu estou nesse rio da oração. Eu estou aprendendo a orar. Eu estou entrando ainda mais. E aí você vê a sua empresa prosperando. Você vê a sua família sendo salva. Você vê a obra do Senhor, a igreja crescendo. Porque você está nesse rio da oração. Você está aprendendo. E você está crescendo. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Essa obra precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós não estamos felizes pela vida a qual nós estamos levando. Se tudo está bem na nossa vida, ó Pai, há algo errado. Porque há muitas vidas, ó Pai, a igreja do Senhor precisa mais de oração, Pai. Precisa de buscar o Senhor. E nós precisamos do Senhor nessa noite. Nós não viemos, ó Pai, nessa casa aqui, ó Pai, para ouvir uma mensagem a qual vai nos prosperar. Porque a prosperidade, ó Pai, não vem de uma boca de um homem ou de um curso de teologia. A prosperidade vem do Senhor. A partir do momento que nós obedecemos ao Senhor, os nossos caminhos vão sendo prósperos. E aonde nós tocamos, a bênção do Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Pai. Se alguém nessa noite, ó Pai, se encontra aqui, ó Pai, com lutas, ó Pai, com desafio a qual não tem sido fácil vencer. Se há lutas, ó Pai, pessoais, no casamento, no namoro, no trabalho, perseguições, o que está acontecendo? Mas esse teu servo, essa tua serva, entrou nesse momento no rio da oração. E eles estão orando, estão buscando o Senhor, Pai. E algo sobrenatural vai acontecer, porque não é pela minha voz, não é pela minha tonalidade, não é pela minha conjugação verbal que vai mudar a história aqui. Quem muda é o Senhor. E na cruz do Calvário o Senhor pagou um preço pela vida de cada um que está aqui, Pai. E essa obra tem sido sustentada, ela tem se fortalecido, ela tem vencido as batalhas, porque o Senhor está no nosso meio. E nós pedimos ao Senhor, Pai, continue falando a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, ó Pai, que essa obra impacte ainda mais essa cidade, ó Pai. Porque Marcelândia precisa de Jesus. Marcelândia precisa de salvação. E o Senhor confia essa obra. O Senhor confia essa mensagem na Tua casa. Então esteja conosco. Abençoe o Teu sacerdote que cuida dessa casa, ó Pai. Que cuida com muito zelo, ó Pai. Enquanto às vezes nós estamos dormindo, o Teu servo está ali com seus joelhos no chão orando sobre as nossas vidas, ó Pai. Misericórdia sobre nós, ó Pai. Teu servo está chorando, clamando pelas nossas vidas. E quando bate a luta, nós procuramos o Teu servo. E às vezes na hora de orar, por interceder, às vezes nós não intercedemos com a mesma intercessão. Tenha misericórdia sobre nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Pai, o tempo que nós não temos usado para interceder sobre o Teu servo, a Tua igreja, os Teus obreiros. Nos fortaleça. Nos dê o coração como o coração de Davi, Pai. Um coração que o Senhor não deixe faltar a Tua presença sobre nós. Abençoa essa obra, Pai. Abençoa a vida de cada um. Usa cada um que está aqui, Pai. Usa pelo poder do Senhor, Pai. E que cada um se posicione diante do Senhor, Pai. Revolucione a sua vida, transforme a sua vida. Mude a sua visão e seja usado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Se sinta à vontade ao Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Deus confia em mim e você para a obra dele. Os céus
os seus títulos, o seu reconhecimento, diante de Deus isso não significa nada. Isso é lixo. Eu tenho que buscar todos os dias, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que você está fazendo, Deus nos use. Nós somos missionários do Senhor. Não é o diploma que eu tenho lá que me dá a garantia disso. Diante de Deus, se eu não tiver vivido para Deus, não significa nada. Vai para o fogo, vai queimar. Mas cada um que está aqui é um missionário de Deus, uma missionária do Senhor. Às vezes você é formado em tal título, mas o seu título é missionário. Abaixo dele está a sua formação. E se você não é formado, Deus te forma como missionário ou missionária também. Tá bom? Deus abençoe você.